Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, casa de oração. Sintam-se acolhidos pelo próprio Deus. O Senhor é o nosso Pai amoroso, nós somos a sua família, o seu povo. Que nós possamos nos sentir bem em sua presença, que tudo que nessa noite aqui nós fizermos, cantarmos, ouvirmos, orarmos, tudo seja para a honra e glória do Senhor e também para abençoar as nossas vidas. Eu quero iniciar este culto convidando para nós nos colocarmos de pé, ter uma palavra de oração. E assim nós queremos dar início a este culto sob a presença e a bênção do nosso Deus Trino. Querido Senhor, Deus e Pai amado, nós te damos graças, Senhor, porque nós podemos estar aqui novamente. Isso é a expressão da Tua graça e do Teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe lá do nosso lado até aqui, para que juntos nós possamos aqui nos unirmos como Tua igreja, Teu povo, Tua família, e juntos, Senhor, a uma só voz, no só coração, no só Espírito, também louvar, engrandecer o Teu santo nome, como Tua igreja buscar a Tua palavra, buscar a Tua vontade, o Teu querer para nós. Nós convidamos, Senhor, que Tu nos abençoe, Tu estejas conosco, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, e que o Senhor nos conduza nesta noite, para que a Tua vontade encontre lugar em nosso viver e também nos conduza a viver tudo aquilo que o Senhor nos dá e nos presenteia. Assim nós oramos, colocando esse tempo de culto em Tuas mãos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim nós damos início a este culto e o fazemos em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se assentar. Eu vou convidar as crianças a vir à frente. Hoje nós vamos recomeçar o culto infantil, né? Que legal, Deus abençoe. Só uma orientação para as crianças antes delas chegarem aqui, tá bom? Por causa de toda essa questão do vírus e tal, é para a gente então manter o cuidadinho. Então não é para a gente chegar aqui e fazer aqueles círculos para a gente dar a mão, tá bom? A gente pode chegar, pode até ficar num círculo assim também, mas não dar as mãos uns para os outros, tá bom? Só um cuidadinho, vou colocar a máscara também para a gente orar, tá? Vou convidar vocês para virem à frente, vou convidar também as orientadoras. Vamos agradecer a Deus, né? Porque a gente pode estar recomeçando o culto infantil e isso é muito bom. Então, a comunidade assim como está, eu convido para orar juntos também, vamos abençoar a vida dessas crianças. Louvamos a Deus, né? E a gente pode retomar o culto infantil, assim como outras atividades da comunidade a gente está retomando também. É motivo de louvor a Deus. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós te somos gratos, Senhor, porque nós podemos também neste culto ter um momento especial de culto infantil, de um momento de escola dominical. Senhor Deus, obrigado, porque nós podemos recomeçar esse trabalho tão importante de ensinar a Tua palavra ao coração dos nossos pequenos, que o Senhor ama tanto de forma tão especial. Nós oramos pedindo a Tua bênção sobre a vida de cada uma dessas crianças, de forma também muito especial sobre a vida das orientadoras, para que com o Teu Santo Espírito elas venham, Senhor, e tragam a Tua boa nova, o Teu Evangelho, a Tua vontade e verdade sobre o coração e a vida desses pequenos. Abençoa esse tempo, Senhor, do culto infantil, que seja um tempo realmente cheio da Tua presença e do Teu amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então pode ir, aproveitem esse recomeço, Deus abençoe, que seja muito bom. Quem está com os avisos? Sérgio, por favor. Boa noite a todos. Os avisos são os seguintes. Oferta avulsa hoje vai para Instituto Luterano de Campos Verdejantes. Próximo culto, sábado, dia 17, às 19 horas. Sexta-feira, estudo bíblico, às 19h30, aqui na comunidade. Sábado que vem, vai ter o início do ensino confirmatório, às 10 horas da manhã, para o primeiro e segundo ano. Se tiver mais alguma criança que completa 12 anos este ano, pode também vir sábado para iniciar o ensino confirmatório. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Só reforçando então, nós vamos estar recomeçando o ensino, né? Depois de um ano que a gente não conseguiu fazer. Esse ano, na verdade, a gente até pretendia iniciar mais cedo, mas enfim, né? Agora, graças a Deus, a gente já está conseguindo. Então,
Fica o aviso. A gente tem muitos pais, né, que são dos alunos do ano passado também, no WhatsApp, a gente também vai estar avisando por ali. Se vocês tiverem famílias aqui que têm filhos que estão completando 12 anos neste ano, podem pegar depois fichinha de inscrição ali na secretaria, depois na saída, né? Ou podem mandar eles direto também no sábado que vem, né? Eles podem pegar a ficha depois comigo mesmo, não tem problema, tá? E daí, assim, no sábado que vem, nós vamos fazer das 10 às 11 horas. O objetivo é sempre fazer uma aula de 1 hora, no máximo, né? Não passar muito disso. E aí a gente quer recomeçar e a gente pede então que ou o pai ou a mãe ou alguém que seja responsável acompanhe, porque daí a gente vai aproveitar o iniciozinho ali com eles e a gente vai conversar um pouquinho de como vai ser o ano, né? Como a gente pretende que seja, né? Esperamos que Deus nos ajude, nos abençoe para que tudo se encaminhe corretamente. E também alguns outros detalhes, né, sobre a questão de material, o custo do material, que é um custo pequeno, né, para um material que é para o ano todo. Mas aí tem um pequeno custo também, então a gente pode conversar todas essas coisas, né? E também dirimir alguma dúvida que alguns pais têm ou os próprios adolescentes têm, tá bem? Então fica o convite. Obrigado. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus como um hino inicial para cantarmos acolhendo cada um de nós na presença de Deus. Cantamos que estamos reunidos aqui para louvar o Senhor. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Novamente, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Próximo hino, um hino bem tradicional da nossa igreja, 598, Ó Senhor dos altos céus. É uma canção de adoração e louvor. Ó Senhor dos altos céus, tua força enaltecemos, com a terra e os anjos teus, graças e louvor rendemos. Pai eterno, Deus da paz, para sempre reinarás. Compadece-te de nós, bênção sobre nós derrama. Faz ouvir-nos tua voz, que com terno amor nos chama. Esperamos só em ti, não nos deixe só aqui. Todos dão louvor, toda a multidão dos anjos enaltece a ti, Senhor, rejubilam os arcanjos. A teu nome que é sem par, sempre havemos de louvar. Salmo 103. Convite a louvar a Deus pela sua graça. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e de grande benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Até aqui. Segunda leitura. Efésios 2, 1 a 9. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza e a sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-lo. Até aqui. Muito obrigado aos irmãos pela leitura da palavra. Eu convido para que oremos. Querido Senhor nosso Deus, obrigado pela tua santa palavra. Nos revela teu caráter, teu amor. Nos revela, Senhor, teu propósito, tua vontade para as nossas vidas. Nos revela quem nós somos e nos revela também quem tu és. Ó Pai, que tudo aquilo que nós aprendemos, que tudo aquilo que o Senhor nos ensina, que tudo aquilo que o Senhor revela aos nossos corações, tudo isso venha transformar o nosso viver, Senhor, de forma que a gente possa viver uma vida nova, como teus filhos e tuas filhas, como novas criaturas no sangue do teu Filho Jesus. Assim, Pai, louvado seja pela tua santa palavra, que todos os dias, Pai, ela nos possa ser dada com gratidão e alegria, da forma que também nós queremos recebê-la em nossas vidas. E também, com a tua ajuda, colocar em prática e agir através e a partir daquilo que ela nos ensina. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Convido os irmãos para orarmos. Podemos permanecer assim como estamos.
Bendito Senhor, Deus e Pai, queremos pedir, Senhor, humildemente, que o Senhor nesse momento abra nossas mentes, nossos corações. Dá-nos ouvidos atentos, Senhor, para ouvir a Tua santa palavra. A palavra é Tua, ó Pai. Tu usa instrumentos humanos para transmiti-la, mas ela pertence a Ti. Portanto, Senhor, que ela tenha eficácia em alcançar os nossos corações, em nos ensinar a verdade, em nos conduzir à Tua vontade, fazendo a obra que Tu desejas em nosso viver. Tudo que o Senhor também nos ensinar nesta noite, faz com que nós possamos, com a Tua ajuda, praticar no nosso dia a dia, sendo assim felizes, e muito mais felizes do que aqueles que apenas ouvem. Assim diz a Tua palavra, que mais feliz é aquele que pratica a Tua palavra do que aquele que apenas a ouve. Assim, Senhor, nós queremos ouvir, e isso já é bom, mas nós queremos ouvir, mas também obedecer e praticar aquilo que nos ensinas. Por isso, Senhor, com o Teu Santo Espírito, fala aos nossos corações conforme ao Teu desejo. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A meditação dessa noite está dentro do tema da vida cristã, e é um dos temas mais difíceis e que menos nós gostamos de meditar e conversar sobre ele. E não é dinheiro, ainda que dinheiro seja um tema bem difícil da gente conversar também como igreja, não deveria ser. Existem outros assuntos que no tempo que nós vivemos são assim chamados tabus. Falar sobre dinheiro é difícil, falar sobre sexualidade é difícil, principalmente no mundo que a gente está hoje. Mas existe um outro assunto que é muito difícil também, mas nós necessitamos falar sobre isso. O título dessa mensagem é O que nós somos e o que nós havemos de ser. E o tema gira sobre a questão da morte. Eu sei que muitos de vocês têm passado tempo de luto, né? Algumas pessoas nós temos conversado, outras pessoas nós sabemos, conhecemos a história. Sabemos que nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, muita gente tem perdido seus entes queridos. Mas não é só por isso, né? Muitas famílias, os membros da nossa igreja e tantas outras pessoas que estão ao nosso redor, nós temos visto perder seus amados também por tantos outros motivos. Nós também sofremos essa perda. No passado também um dos irmãos da Tânia faleceu por causa da Covid. Então a gente sabe muito bem, né, o que os irmãos têm passado. Como eu disse já para algumas pessoas, na verdade a experiência do luto é uma experiência que cada um tem pessoal. Ainda que eu tenha perdido uma pessoa da mesma forma como você perdeu, mas a experiência minha é a minha experiência, a tua é a tua. Mas o que nos une é a certeza de que Deus é misericordioso sobre nós. Quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para a história como um todo, desde o momento em que Adão e Eva caíram no pecado, a morte é um assunto inevitável, do qual passou a fazer parte da existência humana. É a pior coisa que poderia ter acontecido, é a morte. Deus havia dado uma ordem a Adão e Eva que eles não deveriam comer do tal do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque daí senão eles morreriam. Deus não desejava isso para eles. Deus não nos criou para a morte, Deus não nos criou para o luto, Deus não nos criou para termos que nos despedir de quem nós amamos. É por isso que é tão difícil. Se Deus nos tivesse criado para isso, se isso fosse natural, nós faríamos com naturalidade, não haveria problema nenhum, nenhuma dor, nenhum sofrimento. Seria como acordar de manhã, bocejar, seria como ir trabalhar, seria como tomar um copo d'água, mas não é assim. A Bíblia fala que a morte, ela não é apenas uma possibilidade, mas ela é uma realidade que, como eu estava lendo um autor, ele diz assim, olha, a porcentagem de pessoas que morrem é de 100%. Parece uma brincadeira, né? Mas é verdade. É claro que tem pessoas que partem de formas que a gente não entende, que não deveria ter sido assim. Mas que a morte vai alcançar a todos nós, isso é certo. Não há escapatória.
O mundo é como se fosse um grande hospital e nós somos como que, cada um de nós somos como que pacientes desenganados. Nós podemos ter a certeza absoluta que nós vamos ter que morrer. Para usar uma figura de linguagem da matemática, o sinal de igualdade na equação da vida é a morte. E é interessante que a morte ela elimina a diferença entre o rei e o mendigo, ela elimina a diferença entre o patrão e o empregado, entre o arrogante e o humilde. A pessoa pode ser o todo-poderoso, a pessoa pode ter, como se diz, o rei na barriga, mas depois vai virar um monte de osso, guardado num túmulo. Não há nada mais certo do que a morte, e nada mais incerto do que o momento dela. Ainda bem que nós não sabemos. Ainda meditava isso um tempo com uma pessoa, dizendo, se nós soubéssemos o dia que nós iríamos partir, a gente ia fazer muita loucura. Se você já conversou com alguma pessoa nesse sentido, não, se eu soubesse que eu fosse morrer amanhã, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia fazer aquilo outro. Que loucura! Talvez pudesse ser coisas boas, mas muitos falam de coisas malucas. A Bíblia diz que não há nada mais certo do que a morte, infelizmente por causa do pecado, e a pessoa que não se prepara para encará-la, a Bíblia chama essa pessoa de tola. Aliás, não só tola. Existe uma parábola onde Jesus diz que havia um homem muito rico e ele disse, eu tenho muitos bens, os meus celeiros são pequenos para guardar tudo que eu tenho, eu vou destruir, vou construir uns maiores para guardar tudo que eu tenho, então eu vou descansar, eu vou aproveitar a vida, eu vou viver do bom e do melhor. E aí Jesus fala na parábola, louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que você tem feito vai ser para quem? Ou seja, aquelas pessoas que vivem para si, mas não pensam na eternidade, não se preparam para a morte, vivem só para si e não podem, os bens que têm não podem ser usados para abençoar a vida de outras pessoas, mas vivem egoisticamente, porque o texto bíblico lá diz assim, é aquele que entesoura para si mesmo e não para o Senhor. O que é entesourar para o Senhor? É que tudo aquilo que Deus te dá, que isso sirva também, não só para abençoar a tua vida, mas também para abençoar outros. E a Bíblia diz louco. Por que ele é louco? Porque ele não pensa na eternidade. E ela vai vir, ela vai chegar, quer você queira ou não, quer você se prepare ou não. Agora, louco é aquele que não se prepara. É que nós vivemos num tempo onde é difícil falar sobre morte. As pessoas não querem falar sobre morte, as pessoas gostariam de poder viver eternamente. E é interessante, porque nós vamos viver eternamente. Não necessariamente viver eternamente, nós vamos existir eternamente. A partir do momento em que você foi concebido, você é um ser eterno. Porque a Bíblia diz que todas as pessoas ou vão experimentar a vida eterna com o Senhor, ou a perdição eterna longe do Senhor. Ou seja, você vai existir eternamente, não necessariamente viver. Mas quando eu digo que as pessoas querem viver eternamente, elas querem viver aqui, nesse mundo, desfrutando desse mundo físico eternamente. Eu estava lendo uma vez um livro sobre um comentarista, onde ele diz assim, ainda bem que Deus nos leva logo, e que Deus não nos deixa viver muito tempo aqui. Ainda que muitas vezes eu possa ter sido uma pessoa que tenha vivido uma vida com uma boa moral, uma boa ética, que tenha sido uma pessoa que tenha ajudado os outros, mas pensem naquelas pessoas más, muito más. Na verdade a Bíblia diz que todos nós somos maus, mas aquelas pessoas que usaram a maldade de tal forma para prejudicar tanta gente, tiveram o poder de fazer grandes males no mundo. Já pensou se essas pessoas vivessem 500 anos? Ainda bem que morreram com 60, 70 ou menos. Já pensou até onde essas pessoas iam com a sua maldade? Ainda bem que a morte as levou antes.
Eu li uma frase também num livro de um teólogo, de um pastor. Ele diz assim: só tem condições de viver aquele que está preparado para morrer. Preparar-nos para o último dia deve ser a ocupação de todos os dias da nossa vida, porque nós não sabemos se nós vamos ter mais do que esse momento agora. Nós não sabemos. Então nós devemos sempre estar nos ocupando e nos preparar dia a dia para nos encontrarmos com o Senhor. Só tem condição de viver aquele que está preparado para morrer. Não simplesmente no sentido de morrer, de abandonar essa vida, de sair desse mundo mau, sofredor, mas no sentido de estar preparado para o que vem depois. A questão é que a maioria das pessoas não acreditam no depois, ou acreditam em tantas outras maluquices a respeito do depois. Mas a Bíblia diz que para o cristão a morte é como o êxodo. Deus tira o povo de Israel da escravidão do Egito e leva para a terra prometida. Essa é uma imagem da velha vida, quando nós somos tirados da velha vida do pecado e passamos para uma nova vida, estamos caminhando para a terra prometida. A eternidade com Deus é ilustrada como a nova Jerusalém, a cidade prometida que virá. A morte para o cristão não é a partida desse mundo, mas é a chegada ao lar, porque também a palavra do Senhor diz que neste mundo o cristão não tem lar permanente, a sua pátria não pertence a esse mundo. Então eu não estou indo embora daqui, porque eu não pertenço aqui, eu estou indo na verdade para o lar. Mas a maioria das pessoas não sabe para onde elas vão. Elas não sabem para onde vão porque elas não sabem de onde vieram. Não sabem quem são e não sabem o que haverão de ser. Se nós soubéssemos de onde nós viemos, quem nós somos, o que nós havemos de ser, o que é o propósito de Deus para nós, nós teríamos pressa em arrumar as malas para que nós estivéssemos prontos para partir. Dizendo isso, eu não estou dizendo que a gente gostaria de morrer logo, mas nós estaremos preparados para que, quando esse dia vier, ele não seja problema algum para cada um de nós. Mas nós vivemos numa sociedade que tem problema com a morte. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade que busca com todas as forças, com todos os recursos, lutar contra a morte. E como eu disse, é claro, a morte não faz parte da nossa natureza. Deus não nos criou para ela. Mas, por exemplo, todo tipo de tratamento, todo tipo de remédio, todo tipo de cosmético que são usados na promessa de que você vai ter uma vida feliz, mais satisfatória, mais longa, isso faz com que as pessoas gastem tudo que tem e que não tem para que possam obter algum tipo de resultado nesse sentido. No tempo de Lutero, as pessoas também tinham medo de morrer. Estou lendo a história de Lutero, né? Lutero mesmo era um homem que tinha medo da morte. Mas ele não tinha medo simplesmente de morrer, ele tinha medo de morrer sem a salvação. O grande medo das pessoas na época de Lutero era morrer na condenação eterna. Lutero trabalhou e lutou muito com isso na sua vida. Ele tinha medo de não ser perdoado por Deus. Naquela época as pessoas tinham medo da morte. Também hoje as pessoas têm medo da morte. Mas a intenção ou o que está por trás, os pressupostos que estão por trás do medo são diferentes hoje. As pessoas já não têm mais medo da morte hoje porque se eu morrer eu posso ser condenado. As pessoas nem pensam nisso, pelo menos uma grande parte nem pensa nisso. Não pensam na eternidade. Não pensam que se eu partir hoje, talvez eu não esteja com a minha vida reconciliada com Deus. E que se eu partir sem ser reconciliado com Deus, eu vou partir sem Ele. E é aqui que a gente resolve isso, não depois.
O mundo, nosso mundo pós-moderno, ele só gosta de usar ou gosta de falar da morte quando, por exemplo, no tempo que nós estamos vivendo, aqueles que de alguma forma ganham algum tipo de vantagem com isso, como por exemplo a grande mídia que explora, né, o sofrimento das pessoas sem nenhum tipo de respeito, né, elas anunciando morte, morte, morte. Se eles puderem fazer entrevista com as pessoas no velório, eles não respeitam, porque isso é sensacionalismo, isso dá audiência. Tem muita gente que gosta de assistir isso, né? Tem gente que vive movida a desgraça. Mas falar da morte nesse sentido, explorando a dor dos outros, não me importando com a dor delas, isso é uma coisa terrível. Agora, você não vê a própria televisão, que explora tanto como abutres, né? O tema da morte nesse sentido, para ganhar alguma coisa, você não vê eles trabalhando a questão da esperança que move as pessoas. O que você pensa da vida após a morte? O que vai ser da tua vida? Para a maioria das pessoas diz, morreu, acabou, é igual um animal, né? Não tem mais o que fazer. Ou tem-se aquelas ideias supersticiosas, que infelizmente a gente às vezes, por querer colocar para os nossos filhos, a gente acaba colocando numa linguagem às vezes que os atrapalha de entender o Evangelho, dizendo, por exemplo, que a pessoa que morreu virou uma estrela no céu, ou a pessoa que morreu virou um anjo e está cuidando de mim. Gente, isso não é linguajar para a gente ensinar para os nossos filhos, porque isso não é verdade, isso não é bíblico. Eu sei que é um linguajar que às vezes a gente quer usar para tentar consolar os nossos filhos, mas não é bíblico, isso atrapalha. O que nós temos que dizer é que a pessoa que partiu, ela está com o Senhor guardada, o Senhor está cuidando dessa pessoa, essa pessoa não pode mais voltar. Mas assim como o Senhor está guardando e cuidando dessa pessoa lá, o Senhor também está cuidando e guardando a gente aqui, porque o Senhor sabe que a gente está sofrendo. Nós vivemos numa sociedade que não gosta de falar, não gosta de encarar, não gosta de pensar, porque ela gosta de se agarrar no aqui e no agora. Ela é agarrada no aqui e no agora. Nós temos conduzido uma senhora para todo um apoio agora que ela vai para uma casa geriátrica, uma senhorinha que não tem mais ninguém por ela, 89 anos a senhorinha já tem. E assim, a maior dificuldade que a gente tem tido com ela não é o fato de repente dela, né, se dispor a ir lá agora, porque aonde ela vai é um lugar muito bom, ela vai ser muito bem cuidada, muito bem tratada, eu tenho certeza disso. Mas a dificuldade dela é desapegar das coisinhas dela. Porque na casinha onde ela mora, ela tem muita coisa, mas muita coisa, aquelas coisas são abarrotadas, caias, em caixas e sacolas, né? E o problema é que ela não quer ir se ela não puder levar tudo aquilo junto. E aí a gente está tentando convencer ela de que, mas olha, isso é uma coisa que a senhora, quanto tempo que a senhora não usa isso? Acho que faz uns 20 anos, mas a senhora não vai mais usar. Ela quer levar umas roupas lá de festa, ou sei lá o que ela não usa há 20 anos, há 30 anos, mas ela quer levar junto. Ou seja, é só um exemplo assim, de como nós somos apegados a esse mundo. Como nós somos apegados às coisas desse mundo. E enquanto nós tivermos esse apego profundo a esse mundo, nós não estamos preparados para enfrentar, para encarar aquele dia. Tudo que Deus nos dá nesse mundo é bom, nós podemos usufruir, mas tudo isso é passageiro. Nós não podemos nos agarrar a essas coisas. Isso não é Deus. Isso é apenas as coisas que se acrescentam. O reino de Deus, a justiça de Deus são as coisas que de fato são necessárias. As pessoas têm medo da morte, elas não gostam de falar nesse assunto e não se preparam para esse momento da sua vida, porque elas não querem pensar a respeito de quem elas são e do que elas vão ser.
Na verdade, elas querem ser aquilo que elas querem ser. E a Bíblia diz assim, que só tem um ser que diz: eu sou o que sou. Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Nós não somos o que somos. Na verdade, nós somos o que nós éramos, e nós vamos, e somos, e seremos aquilo que nós seremos. E eu já vou dizer para vocês, isso parece meio filosófico, mas a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó. E entre o berço e a sepultura, embora nesse tempo a gente possa experimentar muitas coisas, possa ser e fazer muitas coisas, nós vamos continuar sendo pó. Porque a palavra diz que nós viemos do pó e ao pó nós retornaremos. E muitas pessoas não gostam de pensar nisso. Elas não aceitam Deus, então elas não gostam e não aceitam pensar que elas podem ter vindo de Deus. E que elas são pó. Ou seja, o que é o ser humano? O que somos nós? Naturalmente falando, nós somos pó. Ou seja, não somos nada. De certa forma falando, claro que nós somos muito valiosos, Jesus morreu por nós, mas veja, nós somos feitos do pó. E ao pó retornaremos. É muito fácil entender o pó que nós fomos, porque basta ler o relato da criação, e lá está dito que do pó da terra Deus fez o homem, e soprou nele o fôlego da vida, e passou a ser vivente. Sem o fôlego da vida, sem o espírito da vida, o ser humano é apenas pó. E não é complicado a gente compreender o pó que nós vamos ser um dia. Ou seja, o que nós somos e o que nós haveremos de ser. O pó que nós seremos, não é difícil a gente saber. Basta a gente dar uma passeada no cemitério e olhar as lápides. E ver que na maioria das lápides está escrito: aqui jaz, aqui descansa. Deus é o que é. Deus é eterno, Deus é todo-poderoso. O ser humano não, o ser humano, ele é, ou pode ser, ou pode não ser. O ser humano é limitado. Ele foi pó, ele é pó e vai ser pó. A Bíblia diz que após a queda, o Senhor disse ao homem, Gênesis 3,19: tu és pó e ao pó tornarás. Assim, a Bíblia está falando da origem e do destino do ser humano. Nós nascemos do pó e nós vamos voltar ao pó. Vai dizer isso para alguém que é poderoso. Vai dizer isso para alguém que tem o rei na barriga. Vai dizer isso para alguém arrogante, dizendo: você não é nada. O que você pensa que você é? Para ser como você é, para viver como você vive, para querer ficar pisando nos outros, para machucar e maltratar desse jeito. Você acha que você vai até onde? Você vai chegar em que lugar? Você acha que você é o quê? Você é pó. Daí você conseguiu um inimigo, porque as pessoas não gostam de ouvir que elas são pó. Agora, a pessoa humilde, o cristão humilde, ele não só ouve isso, ele aceita isso. Eu sou pó. O ser humano foi feito do pó e vai voltar ao pó. Mas enquanto ao presente, nós viemos do pó, antes de existirmos nós éramos pó. Depois que nós deixarmos de existir aqui fisicamente, nós vamos para o pó. E enquanto nós estamos nesse mundo, nós somos o quê? E aí o Salmo 103,14 responde, a palavra que foi lida aqui, diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Somos pó. Pó que anda, pó que fala, pó que vive, pó que se relaciona, que se emociona, mas pó. Mas veja, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do ser humano fôlego de vida e fez esse pó alma vivente. Você é pó e eu sou pó, mas nós somos seres viventes a partir do momento em que o Senhor sopra o seu Espírito em nós. Deus soprou fôlego de vida em nós e fez de nós mais do que pó.
Nós somos pó sim, mas um pó que está vivo por causa da obra do Senhor, do seu amor. Qual que é a diferença que isso faz na nossa vida? A diferença que isso faz na nossa vida é que, conforme Isaías 59:2 e Efésios 2:1, diz lá que na perspectiva espiritual o ser humano está morto, que o pecado nos separa de Deus. A estrutura da morte é assim: nós temos um corpo físico e nós temos a parte espiritual. Quando nós morremos, o espírito deixa esse corpo mortal, então ele morre. A Bíblia diz que assim é o ser humano que está andando por aí, sem o Espírito de Deus. Ele é um morto, ele é apenas pó. Ele tem o fôlego de vida humano, mas ele não tem o fôlego eterno em si. A palavra que lá em Gênesis é dita para a palavra sopro é ruach, que significa sopro, vento, hálito. Deus sopra o seu hálito de vida e levanta o pó. E quando Deus soprou nesse pó, esse pó se levantou, esse pó correu, esse pó viveu. E assim também hoje, Deus quer soprar em nós o sopro da vida eterna, que é o seu Espírito Santo. O fôlego de vida que nós temos, que nos faz estar aqui, não significa a mesma coisa de termos sobre nós o sopro da vida eterna, que é o Espírito Santo. Sem esse fôlego da vida, sem esse sopro da vida do Espírito Santo sobre nós, nós continuamos pó morto. A Bíblia diz que só Deus é a fonte da vida. Somente quando o vento do Espírito Santo sopra sobre o ser humano é que gera nele um novo nascimento, e essa pessoa então recebe vida eterna. Pensarmos que somos pó e encararmos a nossa estrutura de pó nos tem que levar à humildade de pensar também o que vai ser conosco depois, quando voltarmos ao pó. Nós não permaneceremos eternamente no pó. A Bíblia nos promete que não. A Bíblia promete que todos aqueles que creram no Senhor Jesus serão levantados dos túmulos, recebendo um corpo glorioso, à semelhança do corpo ressuscitado de Jesus, que é um corpo que não pode mais morrer. Lembra que Jesus, quando foi ressuscitado, ele tem um corpo físico. Lembra quando ele fala para Tomé? Ele diz: Tomé, toca aqui, toca na minha mão, toca do meu lado. Ele come com os discípulos. Ele tem uma relação física com eles. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz, naquele evento do caminho de Emaús, quando Jesus está com aqueles 2 discípulos e vai comer com eles, e quando ele parte o pão, eles reconhecem que é Jesus, e Jesus desaparece da frente deles. É literalmente isso. Jesus não quer dizer que ele levantou e saiu, quer dizer que ele desaparece mesmo. Os discípulos estavam reunidos no cenáculo e de repente Jesus apareceu lá dentro, porque estava tudo trancado. Eles estavam com medo da perseguição, os judeus estavam caçando eles para tudo quanto é lado, e Jesus simplesmente aparece lá dentro, e daqui a pouco ele simplesmente desaparece. Não é um fantasma, é o corpo da ressurreição. É um corpo que não pode mais ser dominado por esse mundo físico. É o corpo da eternidade. É esse tipo de corpo que nós vamos receber. Nós não mais seremos apenas pó, mas nós seremos corpo glorioso, que vive eternamente, na semelhança do Senhor Jesus. Dá para imaginar uma coisa dessa? Hoje, nós como seres humanos, nós somos limitados por tempo e espaço. Nós só temos um tempo de vida, nós só podemos ocupar um certo espaço. Mas Jesus, a partir do momento da ressurreição, nem o tempo nem o espaço o detém mais. Ou seja, ele já está vivendo literalmente, habitando literalmente nessa experiência da eternidade. Assim será com a vida de todas aquelas pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo. Talvez hoje é deprimente a gente pensar que nós somos pó, e ao pó nós tornaremos. Mas a palavra diz que o Senhor tem o seu Espírito para soprar sobre nós.
sobre a vida daquele em quem Ele sopra o seu Espírito, na vida daquela pessoa que o recebe como Senhor e Salvador. Essa pessoa é literalmente feita ser vivente. Então, eu não preciso me preocupar com medo com relação à eternidade. Eu não preciso ficar ansioso com o que vai me acontecer depois da morte, porque a palavra me garante, e Deus é um Deus que não mente, Ele promete, que aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho não tem a vida. Ainda hoje eu estava lendo um texto, onde Paulo diz assim, se eu não me engano é lá em 1 Coríntios 15, quando ele fala da ressurreição. Eu vou abrir agora porque vai demorar, mas o texto bíblico lá diz assim, que nós fomos ressuscitados com Cristo. É interessante o termo que é usado, não é um termo que diz assim, um dia nós seremos ressuscitados. Paulo diz assim, nós já fomos ressuscitados com Cristo. Como assim? Como entender isso? Nós entendemos o seguinte, de que quando nós cremos em Cristo, a Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida. Aquele que não crê em Cristo, como diz Isaías 59:2, o pecado separou essa pessoa de Deus, ela está morta nos seus pecados. Efésios 2:1 diz que o ser humano está morto nos seus pecados, portanto ele está morto, é um pó morto. Jesus fez várias vezes essa questão da ressurreição. Lázaro é a lembrança que a gente tem mais clara. Jesus mesmo ressuscitou. Mas a ressurreição dos mortos, ela é só uma etapa que vai acontecer quando Jesus voltar. Mas a ressurreição para a vida eterna, ela acontece na vida daquela pessoa que a partir do momento em que ela crê em Cristo, ela passa da morte para a vida. Ela estava morta, ela voltou a viver. Lázaro estava morto, ele voltou a viver. É claro que ali foi uma ressurreição física. Mas pensem nisso espiritualmente. Se você crê no Senhor Jesus, você já foi ressuscitado com Ele. Ou seja, você já vive para a eternidade. O que vai acontecer comigo e contigo apenas é que esse corpo físico vai morrer, mas não nós. O que nós somos, nós vamos continuar sendo criaturas amadas do Pai, que Ele soprou o seu Espírito. Assim também nós podemos e devemos ter esperança com relação aos nossos amados que já partiram. Partiram na fé, partiram no amor do Senhor. Eles não morreram, eles adormeceram no Senhor, diz Paulo. Ou apenas o seu corpo físico morreu, mas essa pessoa não morreu, ela não está morta. Quem crê em Cristo, ele diz, ainda que morra viverá, ou seja, não morre. E não tem nada a ver com essa crendice, às vezes, que a gente tem aqui no nosso país, né, que tem tantas ideias estranhas e absurdas com relação a essa questão de depois que morre, que a pessoa volta, que a pessoa fica passeando por aí, ou que a pessoa está num estado intermediário entre o céu e a terra. Significa que nós vamos dormir no Senhor e vamos aguardar o dia do seu chamado, e a Bíblia diz que naquele dia nós despertaremos. Quem está vivo dorme. Morto não dorme, morto morre. Mas quem está no Senhor dorme e aguarda a vinda do Senhor. Isso é consolador tanto para nós quanto pelas pessoas que já partiram. Saber que se elas estão no Senhor, elas dormiram no Senhor, elas estão aguardando a vinda do Senhor, estão aguardando a união conosco também. Porque a Bíblia diz que todos nós estaremos na presença do nosso Deus, nós vamos reencontrar as pessoas que amamos. E a nossa união e o nosso relacionamento com essas pessoas vai ser maravilhoso, vai ser melhor do que era aqui. Muito melhor. O que Deus tem reservado para aqueles que o amam, a Bíblia diz, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Por isso eu gosto de uma frase de um autor, de um teólogo bem antigo, Richard Zibbes, o nome dele. Ele diz assim, com relação ao fato de que ele sabe que ele crê em Cristo, e pensando a respeito da sua morte, ele diz assim, a morte não é agora a minha morte,
Mas será a morte da minha miséria, a morte dos meus pecados, ela será a morte da minha corrupção. Para mim, será o dia do meu nascimento para a felicidade. Essa é a verdadeira visão que Deus quer que nós tenhamos em Cristo. Que no dia que nós passarmos desse mundo, o que vai morrer realmente é esse corpo pecador que nós ainda temos. Paulo diz isso: miserável que sou, porque ele diz assim: a lei do pecado ainda está na minha carne, mas o meu espírito quer estar com o Senhor. E aí fica essa briga, essa luta. Mas no dia que nós passarmos, esse corpo corrupto vai ter que morrer. E o corpo que nos vai ser dado é um corpo da ressurreição, santo, não tocado pelo pecado, que nunca mais pode morrer. E é por isso que a palavra diz que lá não haverá choro, nem dor, nem tristeza, nem luto, nem pranto, tantos outros termos que são usados lá. Tem uma outra frase que eu acho muito interessante, de um teólogo chamado Thomas Watson. É um teólogo mesmo, que existiu um outro americano também que tinha o mesmo nome, mas era empresário também. Mas esse era um teólogo, Thomas Watson. Ele falou assim: a morte é o funeral das nossas tristezas. E aí vem a parte interessante que ele diz, no funeral de um cristão, enterramos algo, não alguém. Porque aquilo que baixa a sepultura é a casa, não o inquilino. Entenderam? O que vai para a sepultura é só essa casca. O inquilino que mora dentro dessa casca está vivo na presença de Deus. De que forma que isso se dá na presença de Deus, nós não sabemos. Deus nos guarda na sua presença. Mas o cristão que morre, o que vai para a sepultura é só a casa que o permitiu habitar. O inquilino não está morto lá dentro. 1 Coríntios 15:54 diz que na morte, com Cristo, a nossa mortalidade ela é tragada pela imortalidade. E o pó caído um dia vai se tornar corpo ressurreto, incorruptível, imortal, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, à semelhança do corpo da glória do Senhor Jesus. Então, para o cristão, a morte não é um beco sem saída, mas é uma estrada gloriosa que leva à presença de Deus, que nos permite voltar para casa. Quando a morte derruba um cristão, esse cristão não cai no chão, ele cai no céu. Ele não cai no braço da morte, ele cai no abraço de Deus. Você que já teve que se despedir de quem ama e sabe que essa pessoa partiu com o Senhor, tenha essa visão. A pessoa de quem você tem que se despedir, teve que se despedir, essa pessoa não caiu no túmulo, ela caiu no céu. Ela não caiu no braço da morte, ela caiu no abraço de Deus. Assim como nós também um dia cairemos não num túmulo, mas no céu, e não nos braços da morte, mas no abraço de Deus. A morte para o cristão, ela é simplesmente a passagem de uma prisão, porque esse corpo pecador, que as pessoas tanto se agarram e tanto acham que é bom, na verdade é uma prisão que nos separa de Deus, porque o que Deus tem para nós depois da ressurreição, no corpo literalmente, é algo tão maravilhoso, que nós espiritualmente já podemos experimentar agora. É como aquele que estava preso numa prisão vai para um palácio. É assim que nós também podemos enxergar essa imagem. Quando também Deus nos chamar e nós passarmos dessa prisão, nós vamos sair de uma prisão e vamos entrar num palácio, e vamos habitar num palácio. Não só relacionado ao corpo da ressurreição que teremos, mas na presença de quem nós estaremos, que é do Senhor Deus.
a certeza da ressurreição dos mortos, a certeza de ter passado da morte para a vida, a certeza de que estamos nos braços de Deus, é o consolo para os verdadeiros cristãos desse mundo. Nós corremos risco todos os dias, riscos que nós mesmos nos colocamos ou que outros nos colocam. É claro que nós não queremos morrer e não queremos perder ninguém que nós amamos, porque a dor que passa quem está de luto é uma dor terrível. Mas quando estamos com Cristo, ainda que soframos essa dor, nós temos uma certeza que nós podemos não viver sem esperança como o mundo. Porque o choro, a maior parte do choro do mundo sobre alguém que está num caixão e que é baixado ao túmulo, é um choro de desespero, porque eu não sei o que vai acontecer depois. Isso não deve ser assim comigo e contigo. Nós devemos estar cheios de esperança, cheios da certeza de que Deus nos guarda e nos livra do mal, e o mal maior é a morte eterna. O mal maior é estar separado de Deus eternamente. Por isso, assim, eu e você, nós viemos do pó, somos pó e vamos voltar ao pó. Isso a Bíblia garante. Mas o que a Bíblia tem chamado é para nós nos prepararmos para esse encontro. E para que nós encaremos esse encontro com esperança, com coragem, com fé, com certeza absoluta do amor e do cuidado de Deus. Para você que está de luto, que a certeza da ressurreição dos mortos, para a pessoa de quem você se despede e para você mesmo, fortaleça teu coração. Certeza do amor de Deus que abraça os nossos amados e os guarda em sua presença, console e fortaleça teu coração. Nós podemos ser pó. Nós somos um pó muito amado por Deus, que Deus não considerou qualquer coisa. O mundo pisa o pó, mas Deus fez desse pó alguém de valor. Jesus morreu por nós, deu a própria vida para que nós não tivéssemos que morrer eternamente. Que nós possamos sempre, diariamente, pensar a respeito desse assunto, não de maneira mórbida, mas com a esperança que a palavra nos dá. Mais um dia que o Senhor nos deu. Eu gosto de uma palavra que alguém também disse assim: cada dia que nós vivemos é um dia a menos para nos encontrarmos com o Senhor. Eu devo viver na expectativa de que cada dia é um dia a menos para me encontrar com o Senhor. As pessoas têm medo do futuro. Por isso que a gente às vezes tem medo de falar a idade, né? Não é só porque dizer que está velho. Porque quando a gente vai pensando na nossa idade, a gente é automaticamente obrigado a pensar que a nossa vida, para a maioria de nós, aquilo que a gente tem para viver é menor do que o que a gente já viveu até aqui. Vocês já pararam para pensar nisso? E para a maioria de nós, o que nós temos pela frente é menor no tempo do que o que nós já vivemos até aqui. A questão é como é que nós vamos viver esses dias ainda que nos restam. E aí o salmista diz que nós devemos aprender com o Senhor a contar os nossos dias para alcançar coração sábio, ou seja, viver a cada dia nessa expectativa do nosso encontro com Deus, nessa expectativa do dia em que vai chegar a nossa hora, do dia que nós vamos poder nos reencontrar com o Senhor, porque Ele nos criou, nós viemos dEle. Nós vamos nos reencontrar com Ele e nós vamos nos dar conta que nós morríamos de saudade dEle, nós não nos dávamos conta disso. Nós vamos chegar à presença de Deus e dizer: que saudade! E assim também, no Senhor, com a alegria que o Senhor vai nos dar, nos reencontrar com todas as pessoas amadas. Só que a questão é que você vai ficar tão feliz, não só por reencontrar a pessoa que você amava da sua família, porque quando você chegar na eternidade, literalmente, e você olhar todas aquelas pessoas que vão estar ali,
Você vai sentir como se você conhecesse cada uma daquelas pessoas. E você vai sentir como se você tivesse saudade de cada uma delas. Porque Deus nos criou para ser uma grande família, irmãos uns dos outros. E uma verdadeira família vive unida. Lá na eternidade nós vamos nos dar conta de tantas coisas espetaculares que nós não fazíamos ideia. Tudo isso Deus tem guardado para nós. Vivamos a nossa vida com esperança, sem medo de morrer. É claro que tudo que você deve fazer para cuidar do seu corpo, da sua vida, você deve fazer. Nós não devemos ser irresponsáveis, como nesse tempo de pandemia. Todas as medidas que nós pudermos tomar para cuidar do nosso corpo, nós devemos tomar. Nós não podemos ficar brincando de arriscar nossa saúde, nossa vida. Mas quando vier naturalmente no tempo que Deus tem para nós, que nós encaremos com total esperança e alegria de saber que o momento de nos reencontrarmos com Deus se aproxima e a verdadeira alegria de nunca mais haver nenhum tipo de sofrimento, de podermos estar com Deus e com nossos amados, está bem próximo. Se nós olharmos para a palavra com bastante seriedade sobre isso, Deus tem tanta palavra de fortalecimento, de esperança, de vitória, que a maioria dos cristãos que vive com medo da morte, vive com medo desse mundo, vive com medo de tudo, seriam mais corajosos. Porque o Espírito que Deus tem nos dado é um Espírito de coragem, não de covardia, não de medo. Nós precisamos viver uma vida feliz nesse mundo. Deus tem essa vida feliz para nos dar na certeza de que Ele nos ama, não de que tudo dá certo, não de que tudo vai bem. A nossa alegria verdadeira não está em que tudo dá certo na nossa vida, mas que Deus nos ama. E apesar de tudo que acontece na nossa vida, Ele não nos abandona, por mais que isso pareça ser assim. Isso é só a aparência do mal, a Bíblia diz. Isso é a aparência do mal, mas não é real. A realidade nós vamos dia a dia perceber o cuidado de Deus, e naquele dia nós vamos com certeza reconhecer tudo isso. Você está preparado para Deus te chamar? É claro que, assim como eu, com certeza, né? Eu quero um dia estar com o Senhor, mas espero que demore um pouquinho, né? A gente brinca com isso às vezes, mas ok, não tem problema nenhum dizer isso. Mas enquanto Deus nos der vida aqui, aproveitemos e vivamos da melhor maneira possível, amando o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e amando a ti mesmo, como Jesus te ama, na expectativa da volta de Jesus. Prepare-se, porque a volta de Jesus pode demorar, em questão da nossa contagem de tempo ainda pode demorar, mas nós não vamos viver mais do que, olhando aqui para o nosso público, quanto tempo nós vamos ainda viver? 40, 50 anos, 60 anos? A maioria de nós daqui a 60 anos não está aqui mais. E nós vamos estar com o Senhor, se nos prepararmos para isso. Morte não é a morte, como diz Richard Zieber, né? A morte não é agora a minha morte, mas é o dia do meu nascimento para a felicidade. Queridos e amados, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus nos console, nos conforte, nos fortaleça. Que a gente pense bastante sério sempre sobre esse assunto, que não é um assunto, como diz, que as pessoas gostam de conversar, mas é um assunto necessaríssimo, profundamente necessário, de que nós precisamos ter bem resolvido conosco. Deus quer resolver isso para a gente. Na verdade, Deus é a solução para isso. Eu convido para que nós oremos e depois cantemos o hino. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que é inevitável que um dia nós temos que partir desse mundo, mas nós podemos ter certeza absoluta de que se estamos contigo, Senhor, não é uma partida de perdição, mas é uma partida para o lar, é uma volta ao lar. Ó Deus, que nós possamos, com a ajuda do Teu Santo Espírito, sermos fortalecidos em nossa fé, em
nossa mente, nosso coração dia a dia, nossa alma, nosso espírito, na certeza de que o Senhor é a ressurreição e a vida, de que quem crê em Ti ainda que morra viverá, de que nós não precisamos ter medo da morte, que nós podemos descansar também e ficarmos consolados com relação àqueles que partiram no Senhor, e que assim também nós possamos nos preparar. E Senhor, prepara-nos. Não permita que nós nos agarremos de tal forma a essa vida, que na hora que o Senhor nos chamar, a gente não tenha mais nada de valor. Ajuda-nos, Senhor, que o Senhor seja a nossa fonte de segurança, a nossa certeza de que quando o Senhor vier nos chamar, nós estaremos contigo para toda a eternidade. Consola e conforta o coração dos enlutados, conforta e consola, Senhor, o coração daqueles que têm se despedido dos seus amados, que dia a dia possam, Senhor, estar sob a certeza da ressurreição e da vida eterna na Tua presença. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar todos que puderem, vamos nos colocar de pé. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, entregamos a nossa vida em Tuas mãos na certeza de que Tu és um Deus de amor, de cuidado, de acolhimento. Deus que deseja perdoar os nossos pecados e nos dar salvação como um presente para todo que crê. Eu agradeço, Senhor, pela Tua igreja reunida aqui nesta noite e rogo, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha sobre cada um de nós e nos encha com Teu poder, com a Tua sabedoria, com a Tua alegria, do Teu consolo, do Teu conforto, do fortalecimento espiritual que tanto necessitamos. Ou seja, tudo aquilo que nos é necessidade, seja espiritual, seja física, nos seja dado abundantemente pela Tua graça. Senhor, nós colocamos em Tuas mãos a nossa vida, as nossas necessidades, dores e sofrimentos. Oramos lembrando, Pai, do Seu Nivaldo, nesse tempo agora de tratamento do câncer. Colocamos ele em Tuas mãos, pedimos que o Senhor abençoe esse tratamento, para que através disso, Senhor, ele possa ser curado e restaurado, Senhor, na sua saúde física. Dá a ele um coração que crê, um coração que também descansa em Ti, para que nesse tempo de sofrimento e dor ele possa também confiar na Tua mão bondosa. Eu oro, Senhor, por tantas outras pessoas e famílias que estão com doentes, pessoas com Covid ou com tantas outras doenças também, tanto aqui quanto nas demais comunidades da nossa paróquia, quanto também as pessoas que não são conhecidas, que nos pedem oração. O Senhor sabe quem são elas, nós colocamos elas em Tuas mãos. Também quero, Senhor, orar pela família da Dona Olga, pelo Marcos, por toda a sua família, por esse tempo de luto que eles também ainda têm passado e a tristeza que tem abatido o coração deles. Peço, Senhor, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os restaure, que o Senhor os anime com o Teu Santo Espírito, que o Senhor preencha o coração deles da alegria do alto, que vem do Teu trono da graça, que é espiritual. Assim, Senhor, que o Senhor possa fortalecê-los. Assim, tantos outros também, Senhor, que entre nós, ou outras tantas pessoas que não estão aqui, que também têm passado por luto, consola e conforta e fortalece, Pai, em nome de Jesus. E nós pedimos, Pai, que nesse tempo de pandemia o Senhor derrame a Tua cura sobre esse povo, sobre essa terra, sobre as nossas vidas, Senhor, e guarda-nos e livra-nos de todo mal. E tudo mais nós oramos, Senhor, na oração que o Teu Santo Espírito, e através do Teu Filho Jesus, nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Assim o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo,
te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos. Vamos na paz do Senhor, sirvamos a Ele com alegria, e que a presença dEle esteja sempre conosco, nos fortalecendo para andarmos com Ele, de acordo com a sua vontade, experimentando todo o seu propósito nas nossas vidas. Uma boa noite, um bom final de semana, a paz do Senhor nos acompanhe. Amém. Obrigado pela presença de todos.